Era mais uma tarde movimentada nos estúdios do SBT. As câmeras já estavam posicionadas, a produção agitava os bastidores e a plateia, como sempre, exalava energia. Ratinho, com seu jeito irreverente e a voz inconfundível, comandava o programa com naturalidade. Piadas, brincadeiras, reportagens, tudo seguia o ritmo acelerado que o consagrou ao longo das décadas. Mas, naquele dia, algo diferente pairava no ar. Enquanto o programa acontecia ao vivo, uma das assistentes de palco se aproximou de Ratinho com um envelope em mãos. Não era parte do roteiro. Ela cochichou algo em seu ouvido e entregou a carta diante das câmeras. O apresentador, surpreso, olhou diretamente para o papel, com as sobrancelhas arqueadas e um sorriso desconfiado. "Mais uma pegadinha de vocês?" disse, tentando manter o tom leve. Mas ninguém da produção respondeu com risos. Havia um peso naquela carta. Ratinho, então, decidiu abrir o envelope ali mesmo, ao vivo, diante de milhões de telespectadores. A plateia silenciou. O estúdio, sempre tão barulhento, foi tomado por um clima estranho, quase reverente. Ele puxou o papel dobrado, leu os primeiros parágrafos em voz alta e parou. "Se você está lendo isso, é porque finalmente decidi romper o silêncio que me acompanhou por toda a vida. Meu nome é Mariana, tenho 36 anos. Sempre me disseram para não procurar, para não insistir. Mas eu cansei de não saber quem eu sou. E hoje, depois de tanto tempo, só quero saber se você pode me ouvir." A voz de Ratinho tremeu. Pela primeira vez em muito tempo, ele pareceu vulnerável diante das câmeras. Seus olhos, normalmente tão expressivos e cheios de energia, desviaram do papel e se perderam em algum ponto da plateia. Uma sombra percorreu seu rosto. A carta continuava. Mariana contava que nasceu de um relacionamento breve que ele teve no início da carreira, ainda nos tempos de rádio no Paraná. A mãe, segundo ela, preferiu seguir sozinha, nunca pedindo nada, nunca exigindo presença. Mas agora, depois de tantos anos, a ausência virou ferida. E a ferida precisava ser curada. "Não quero dinheiro, não quero fama, só quero saber se você é meu pai. E se for, se existe espaço para mim." Ratinho parou de ler. Respirou fundo. Uma lágrima solitária escapou dos seus olhos. A plateia, perplexa, também se calou. A televisão brasileira, acostumada ao escracho, ao espetáculo, parou para assistir a um homem, conhecido por seu jeito explosivo, ser atravessado por uma carta. Ele pediu um intervalo. Levantou-se do banco devagar, ajeitou o microfone no paletó e saiu de cena. Mas aquela imagem, aquele momento, já estava gravado na memória de todos. Era como se o tempo tivesse congelado. Naquele instante, o Brasil não viu o apresentador. Viu o homem, o pai. O ser humano surpreendido por um passado que bateu a porta no horário nobre. A saída de cena de Ratinho naquele programa foi mais do que um intervalo comercial. Era um mergulho profundo dentro de si mesmo, um reencontro inevitável com fantasmas antigos que, até então, estavam cuidadosamente trancados nas gavetas do tempo. Nos bastidores, o silêncio dele dizia mais do que 1000 palavras. A produção, desconcertada, aguardava um sinal. Mas Ratinho, isolado em seu camarim, encarava a folha da carta como se ela fosse um espelho. E, de certa forma, era. Cada linha escrita por Mariana escancarava um passado que ele nunca teve coragem, ou tempo, de revisitar. Nos anos 80, Carlos Massa ainda era um jovem sonhador, com o coração agitado e o microfone como única certeza. Vivia entre rádios pequenas, viagens cansativas e paixões breves. A vida era uma estrada sem mapa, onde cada curva trazia uma nova aventura e novas pessoas. Uma delas foi Lúcia, uma mulher doce, discreta, que ele conheceu em uma festa de bairro, no interior do Paraná.
O romance foi breve, talvez até insignificante para o turbilhão de sua juventude, mas, para ela, deixou uma marca profunda, uma gravidez inesperada, um futuro diferente. Lúcia, segundo a carta de Mariana, tentou encontrá-lo nos primeiros meses. Mandou recados por amigos em comum, escreveu para a rádio, mas o tempo e a vida tratavam de afastá-los cada vez mais. Ele, recém-chegado a Curitiba, estava absorvido por novas oportunidades. A vida corria como um trem veloz e a notícia nunca chegou com clareza. Ou talvez tenha chegado, mas ele escolheu não ouvir, porque ouvir exigiria parar. E parar doía. A verdade é que aquele homem, que conquistaria o país com seu jeito espontâneo e seu coração gigante, também era feito de carne, de falhas, de momentos de fuga. E ali, com 68 anos e uma vida construída diante das câmeras, tudo o que ele havia varrido para debaixo do tapete voltava com força total. Sozinho no camarim, ele lembrou da juventude, dos rostos esquecidos, dos sorrisos passageiros. Lembrou de Lúcia, seu olhar tímido, a forma como ela segurava o copo de refrigerante com as duas mãos. E, de repente, a lembrança do rosto dela foi substituída por outro. O de Mariana, sua suposta filha. Como seria seu rosto? Ela se parecia com ele? Teria seu jeito? Sua risada? A dúvida doía mais do que a revelação. Por mais que o instinto fosse o de negar, algo dentro dele dizia que era verdade. Aquela carta não era sensacionalista, não exigia nada. Era uma súplica silenciosa. Mariana não queria palco, não queria holofotes. Queria apenas saber de onde vinha. Queria pertencer. E ali estava ele, com quase 7 décadas de vida, sendo confrontado com a possibilidade de ter deixado alguém para trás. Uma filha. Alguém que, talvez, em noites difíceis, tenha se perguntado por que ele nunca veio. O programa daquela tarde terminou sem seu retorno. Os apresentadores substitutos improvisaram. Os comerciais ganharam tempo. Mas o Brasil inteiro já estava com os olhos voltados para a história que acabara de emergir. As redes sociais explodiram em comentários. Milhões se perguntavam: será verdade? Outros diziam: até os grandes têm histórias escondidas. Mas para Ratinho não era sobre fama. Era sobre humanidade, sobre responsabilidade, sobre feridas que ele, mesmo sem saber, ajudou a criar. Naquela mesma noite, em casa, ele ligou para um antigo amigo da juventude, alguém que também conheceu Lúcia. Conversaram por horas, confirmaram histórias, reviveram momentos. Cada detalhe validava a possibilidade que ele temia encarar. Mariana podia, sim, ser sua filha. No dia seguinte, ainda abalado, ele conversou com sua família, com sua esposa, seus filhos. Pediu compreensão, pediu escuta. Não foi fácil, mas houve empatia, houve silêncio respeitoso. A vida, de repente, já não era apenas aquilo que ele havia construído, era também o que ele havia deixado para trás. E essa parte esquecida começava a clamar por reconhecimento. Nas semanas seguintes, Ratinho decidiu investigar. Procurou a mulher mencionada na carta. Descobriu que Lúcia havia falecido há cerca de 4 anos. Mariana estava sozinha. Tinha uma filha pequena, trabalhava como professora e nunca usou seu sobrenome. Levava a vida com dignidade, longe de qualquer holofote, mas guardava no peito um vazio que nunca cicatrizou. Era real. Era tudo real. E naquele momento não se tratava mais de televisão. Tratava-se de reencontro, de resgate, de uma chance tardia, mas poderosa, de fazer diferente. Porque por mais que os segredos tentem dormir em silêncio, o tempo sempre encontra uma forma de acordá-los. E quando despertam, cabe a nós decidir. Fugimos de novo, ou escutamos o que eles vieram nos ensinar. Mariana cresceu com perguntas que nunca foram respondidas. Desde pequena,
Ouvia histórias vagas sobre um homem do rádio, alguém que havia passado brevemente pela vida de sua mãe e desaparecido como o vento. Lúcia, sua mãe, evitava o assunto, não por mágoa, mas por proteção. Queria preservar a filha de uma possível rejeição, de uma busca sem final feliz. Preferia criar Mariana com amor e dignidade, mesmo que isso significasse apagar o nome do pai da narrativa. Mas ausência não se apaga. Ela cresce com a gente. Mariana aprendeu a conviver com um vazio que não tinha forma, mas tinha peso. Nos trabalhos da escola sobre minha família, sempre desenhava apenas ela e a mãe. Quando os colegas perguntavam sobre o pai, ela sorria e mudava de assunto. Cresceu assim, se adaptando, se moldando às lacunas que a vida impôs. Na adolescência, as perguntas ficaram mais insistentes. Quem era ele? Por que nunca veio? Será que sabia de sua existência? Sua mãe, com os olhos marejados, dizia apenas: ele era alguém bom, mas perdido. Mariana escutava em silêncio, com o coração em guerra. Em alguns dias, sentia raiva. Em outros, saudade de algo que nunca teve. Mas, em todos os dias, sentia falta. Com o passar dos anos, Mariana tornou-se uma mulher forte, trabalhadora, dedicada. Formou-se em pedagogia, deu aulas em comunidades humildes e se tornou conhecida por sua sensibilidade com crianças. Era querida, respeitada, mas por dentro ainda carregava uma dor antiga, uma ferida de identidade. Teve sua filha aos 30 anos, fruto de um relacionamento que também não vingou. E foi ali, segurando sua filha recém-nascida nos braços, que sentiu pela primeira vez o real impacto do que é não ter um pai por perto. Olhando para aquele pequeno ser humano, soube que faria de tudo para estar presente, para ser referência. Mas também entendeu o quanto ela própria havia crescido sem chão. Foi nesse momento que decidiu procurar. Não por vingança, não por resposta imediata, mas por paz. Precisava tentar. Precisava, pelo menos uma vez na vida, bater na porta certa, ainda que ela não se abrisse. A busca começou pelas memórias da mãe. Cartas antigas, anotações em cadernos, fitas de rádio guardadas como relíquias. Descobriu o nome completo de Carlos Massa. Pesquisou sua trajetória, viu sua ascensão meteórica da rádio à televisão e se deparou com o rosto dele. Aquele rosto que, de forma estranha, lhe parecia familiar. O mesmo formato do nariz, o mesmo sorriso torto ao final das frases. Sentiu algo pulsar dentro do peito. Mas como se aproximar? Como dizer ao homem mais famoso da televisão popular que talvez ele tenha uma filha que nunca conheceu? Pensou em mandar uma mensagem. Desistiu. Pensou em visitar a emissora. Desistiu. Escreveu e rasgou dezenas de cartas. Até que um dia, num momento de fé, decidiu escrever com alma. Sem rodeios, sem cobrança, apenas com verdade. Escreveu a carta que mudaria sua vida, e a dele. Contou sua história, contou da mãe, falou do vazio, da busca, do medo e da esperança. Pediu apenas que ele a escutasse. Não exigia DNA, não exigia dinheiro. Só queria ser ouvida. A carta foi enviada com destino incerto. E durante semanas, Mariana viveu na angústia do silêncio. Talvez ele nunca lesse, talvez desprezasse, talvez risse. Mas ela precisava tentar. Até que um dia, assistindo à TV na sala de casa, com a filha brincando ao seu lado, Mariana viu o improvável acontecer. O envelope, a leitura ao vivo, a pausa, a emoção no rosto dele, o silêncio no estúdio, as palavras ecoando em todo o Brasil. Seu coração disparou. Era real. Ele havia lido, havia escutado. E ainda que não tivesse dito nada, sua expressão dizia tudo. Era um homem diante de uma verdade antiga que voltava como um vendaval. Naquela noite, Mariana chorou como nunca. Não por tristeza, mas por alívio, porque, pela primeira vez,
Sua voz perdida no tempo havia sido ouvida, e algo dentro dela, um espaço que nunca tinha nome, começou a se preencher. Ela sabia que o caminho seria longo, que ainda havia dúvidas, inseguranças, obstáculos, mas agora não estava mais sozinha. Seu grito silencioso tinha atravessado o estúdio, a televisão, o país e chegado até ele. E quando uma voz esquecida é ouvida, o mundo muda, o tempo muda, e até o passado ganha um novo sentido. A fama costuma proteger. Constrói-se um personagem público, uma muralha de força, humor e reverência. E foi por trás dessa fachada que Carlos Massa, o Ratinho, viveu por décadas. Para o Brasil, ele era o homem da risada forte, do bastão simbólico, da indignação popular canalizada em voz alta. Mas, por trás das câmeras, existia um homem comum, com suas alegrias, dores e, agora, uma verdade antiga batendo à porta. Os dias que seguiram a leitura da carta foram de silêncio. Não o silêncio dos estúdios ou dos intervalos, mas aquele silêncio interno que toma conta quando a alma está em guerra. Ratinho evitou entrevistas, adiou compromissos e mergulhou numa introspecção que poucas vezes permitiu a si mesmo. Carregava agora algo novo: o peso de uma verdade. Durante muitos anos, talvez ele tenha desconfiado. Talvez aquele nome esquecido, aquele rosto de juventude, voltasse de tempos em tempos como uma lembrança vaga. Mas, como tantos homens em sua posição, com a carreira em ascensão e uma vida sempre em movimento, optou por seguir em frente sem olhar para trás. Era mais fácil acreditar que, se houvesse algo importante, teria sido avisado. Era mais cômodo pensar que aquilo tudo havia ficado no passado. Mas o passado não desaparece. Ele adormece, paciente, até que algo, ou alguém, o desperte. A descoberta de uma possível filha não foi apenas um choque emocional. Foi também uma desconstrução. Pela primeira vez, Ratinho teve de olhar para si mesmo com uma lupa. Questionou suas escolhas, revisitou as tantas viagens de carro pelo interior, os bailes, as mulheres, as noites em que a juventude parecia não ter consequências. Era um outro tempo, sim, mas as escolhas daquele tempo ecoavam no agora. E se Mariana fosse mesmo sua filha? Se ela tivesse crescido com dúvidas, sofrido rejeições silenciosas, por causa de uma ausência que ele nunca soube ou nunca quis saber, que era sua responsabilidade? A dor da dúvida o corroía. Não era mais uma questão de imagem, de carreira, de reputação. Era uma questão de alma, de sangue, de humanidade. Conversou com amigos antigos, buscou documentos, releu a carta dezenas de vezes. Cada parágrafo parecia pulsar como um coração batendo fora do peito. Cada palavra era um sussurro de tudo o que ele nunca escutou, ou nunca quis escutar. Ratinho sabia que havia apenas dois caminhos: ignorar e seguir, como tantos fazem, ou enfrentar e acolher, mesmo que isso significasse desmoronar para reconstruir. Decidiu pelo segundo. Com o apoio de sua família, entrou em contato com Mariana. Não através da mídia, não diante de câmeras, mas de forma íntima, humana. Ligou. A voz do outro lado tremia. Era ela. E pela primeira vez, após 36 anos, disse: "Oi, aqui é o Carlos. Eu recebi sua carta." A conversa foi longa, cheia de pausas, de lágrimas contidas, de palavras cuidadosamente escolhidas. Ele pediu desculpas, não por algo que tenha feito de forma consciente, mas por tudo o que não foi feito, por não estar, por não saber, por ter sido, mesmo sem querer, parte de uma dor que atravessou gerações. Mariana não exigiu, não cobrou, apenas escutou. E, em certo momento, disse: "Eu só queria saber se eu podia te chamar de pai." Aquela frase foi como um raio atravessando décadas de silêncio. E ali,
do outro lado da linha, Ratinho chorou. Chorou como nunca havia chorado diante de uma câmera. Não era o choro do apresentador. Era o choro do homem, do pai, do ser humano que, pela primeira vez, enxergava a vida por um ângulo que nenhuma fama ou sucesso poderia substituir. O peso da verdade era grande, mas havia, dentro dele, algo ainda maior: o desejo de reparação. Não podia mudar o passado, mas podia, sim, transformar o presente. Podia oferecer presença, escuta, acolhimento. Podia construir, com os tijolos da verdade, uma ponte entre o que foi e o que ainda poderia ser. A partir daquele dia, a vida de Ratinho mudou. O homem público permaneceu, mas o homem íntimo renasceu. Passou a falar mais sobre paternidade, sobre erros da juventude, sobre a importância de olhar para o que se deixa para trás. E, aos poucos, foi revelando ao público, com o coração aberto, a existência de Mariana. Não como escândalo, mas como exemplo. Exemplo de que nunca é tarde para ouvir. Nunca é tarde para acolher. Nunca é tarde para ser pai. Porque o peso de uma verdade pode, sim, esmagar, mas também pode libertar. Era uma manhã fria e silenciosa, daquelas que parecem pedir algo grandioso. O céu nublado anunciava não uma tempestade, mas um momento raro, um recomeço. Depois de semanas de conversas por telefone, trocas cautelosas de mensagens e verdades sussurradas com medo de machucar, chegara o dia do encontro. Pela primeira vez, Ratinho veria, com os próprios olhos, aquela que poderia ser sua filha. O local escolhido foi simples. Um sítio reservado, longe das câmeras, longe dos holofotes, onde o único som seria o do coração. Mariana chegou primeiro. Vestia uma blusa azul clara, a mesma cor que sua mãe usava em uma das poucas fotos que guardava do passado. Estava nervosa. As mãos tremiam. Ao seu lado, segurando firme seus dedos, estava sua filha pequena, neta de um avô, que até então era apenas uma hipótese. Ratinho chegou minutos depois. Desceu do carro em silêncio. Nenhum segurança, nenhum produtor, nenhum jornalista. Apenas ele. Um homem de 68 anos, com o coração aos pulos, caminhando rumo a uma página da vida que ficou em branco por mais de 3 décadas. Quando seus olhos encontraram os de Mariana, não houve palavras de imediato. Houve reconhecimento. Não aquele baseado em exames ou documentos, mas o reconhecimento silencioso de duas almas que, mesmo distantes, carregavam a mesma melodia interior. Havia algo no olhar dela. Um brilho, uma firmeza, que o desarmou. Era como se, de repente, ele estivesse olhando para um espelho de si mesmo, só que numa versão que nunca pôde acompanhar crescer. Mariana respirou fundo. Aproximou-se com passos lentos e então, numa voz baixa, disse: "Oi, pai." Essa palavra, simples, curta, cotidiana, rompeu décadas de silêncio. Ratinho tentou responder, mas a voz falhou. Os olhos marejaram. Ele apenas a abraçou. Um abraço demorado, desajeitado, cheio de lágrimas que não pediram licença. Um abraço que não precisava de explicações. Era o abraço do perdão, do reencontro, do amor atrasado, mas ainda vivo. Naquele momento, o mundo pareceu parar. Ali não estavam um apresentador e uma desconhecida. Estavam um pai e uma filha, finalmente unidos por algo maior do que o tempo, a escolha de recomeçar. A neta, tímida, observava a cena. Ratinho se ajoelhou, enxugou as lágrimas e abriu os braços. "Posso te dar um abraço também?" A menina correu até ele sorrindo. Foi o segundo abraço do dia. E talvez o mais poderoso, porque ali se selava não apenas um laço biológico, mas uma nova história. 3 gerações encontrando, no afeto, o elo que faltava. As horas que seguiram foram de conversa. Sem roteiro, sem pressa.
Mariana contou sobre sua infância, as dificuldades da mãe, os aniversários em que sonhava receber uma ligação que nunca veio. Contou também sobre suas conquistas, sua carreira como professora, os momentos em que teve que ser forte quando tudo ao redor parecia frágil. Ratinho ouviu em silêncio. Por vezes, apertava as mãos. Por vezes, desviava o olhar para conter as lágrimas. Cada palavra era um pedaço da vida dela, que ele nunca viu acontecer. E isso doía. Mas não havia cobrança na voz de Mariana. Havia ternura. Ela não estava ali para ferir, mas para reconstruir. O que mais desejava era algo simples, mas imenso: pertencimento. E ele, ouvindo tudo, sentia-se tomado por um novo tipo de responsabilidade. Não a obrigação da paternidade tradicional, mas o desejo genuíno de estar presente dali em diante, de ser parte, de recuperar o que o tempo não levou, apenas adiou. Antes de se despedirem, Ratinho tirou do bolso uma pequena caixinha. Dentro havia um colar com um pingente em formato de coração. Simples, de prata. Nada de luxo. Mas dentro, gravado, havia algo que fez Mariana chorar. Agora te escuto. Agora sou teu pai. Ela segurou o colar como quem segura um pedaço do destino. Abraçou o pai novamente, mais firme dessa vez. A neta sorriu. E o céu, antes cinzento, começou a se abrir. Naquele dia, Ratinho conheceu não só sua filha e sua neta. Conheceu também uma nova versão de si mesmo. Mais humana, mais sensível, mais inteira. E o Brasil, que assistiu àquela história começar com uma carta ao vivo, soube, com o tempo, do reencontro. Não por espetáculo, mas por verdade. Uma verdade que, enfim, uniu o que o destino havia separado por tanto tempo. Poucos meses depois do encontro que mudou tudo, Ratinho retornou ao seu programa com uma energia diferente. O sorriso ainda estava lá, o carisma também, mas havia um brilho novo no olhar. Um brilho que só quem tocou as profundezas da alma é capaz de carregar. Os bastidores agora sabiam. Aquele homem havia atravessado um dos episódios mais delicados de sua vida, não com escândalo, mas com dignidade. E então, num momento inesperado, ele decidiu contar. Ao vivo, sem roteiro, sem aviso, no meio de uma edição comum, pediu à produção que segurasse o próximo quadro. Pegou o microfone, caminhou até o centro do palco e olhou diretamente para a câmera. Respirou fundo e começou. Hoje eu não vou fazer piada. Não vou gritar. Hoje eu quero falar como pai e como homem. O silêncio que se instaurou no estúdio lembrou aquele do dia da carta. Mas agora havia outra temperatura, outra vibração. Era o silêncio da escuta, do respeito. Ratinho contou, com a voz firme e emocionada, que havia descoberto ter uma filha que nunca conheceu. Falou do impacto da carta, do encontro, da neta. Não expôs nomes, não mostrou rostos, preservou. Mas compartilhou o essencial. O poder da verdade, o valor do perdão, a beleza dos recomeços. Eu errei. Não porque fui mau, mas porque fui cego, fui distraído. E às vezes a vida cobra. Mas também ensina. E me ensinou que nunca é tarde para abraçar um filho. Ou para pedir desculpas. A plateia, emocionada, aplaudiu de pé. Muitos choravam. Do outro lado da tela, milhares de famílias se viram refletidas naquela história. Pais ausentes, filhos em busca, laços rompidos pelo tempo, todos se sentiram, de alguma forma, tocados. Nos dias seguintes, a repercussão foi imensa, mas não pela polêmica, pelo exemplo. Ratinho tornou-se símbolo de algo raro na televisão brasileira. A vulnerabilidade masculina exposta com coragem. Mostrou que ser homem não é apenas sustentar, comandar, entreter. Ser homem, às vezes, é reconhecer falhas, buscar reconciliação,
se despir das certezas. E Mariana? Ela assistiu àquela fala de casa, com os olhos marejados e a filha no colo. Sorriu. Sentiu-se, finalmente, parte de uma história que antes parecia lhe negar espaço. Agora era reconhecida. Existia. A partir dali, pai e filha seguiram construindo sua relação. Sem pressa. Com encontros, chamadas de vídeo, almoços em família. Não era uma tentativa de compensar o passado, mas de criar um presente digno, um vínculo real. O reencontro deles não curou apenas 2 corações. Inspirou muitos outros. Cartas foram escritas. Pais procuraram filhos. Filhos romperam o medo e buscaram diálogo. Algo havia sido aceso no Brasil profundo. A chama da reconciliação. Porque às vezes basta uma carta. Às vezes basta coragem para ler. E quando há amor, mesmo que chegue tarde, ele tem o poder de recomeçar. Ao vivo.